Olá, boa noite, queridos companheiros. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Hoje, que é dia 6 de março, segunda-feira, como vai sendo o hábito, o nosso Evangelho é às segundas-feiras e hoje é a segunda-feira, dia 6. E nós hoje, se quiserem ir preparando os vossos livros, enquanto fazemos a prece ou antes de fazermos a prece, nós temos para hoje a leitura do Evangelho no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 6, e complementado com o livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o item 6. Ou seja, não foi de propósito, mas calhou 6. Pronto. Está assim em sintonia, não é? E agora sim, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto. Vamos respirar tranquila e pacificamente, inspirando e expirando tranquilamente. E nesta tranquilidade, quem quiser fechar os seus olhos para melhor se concentrar, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, que é todo luz, bondade, amor e misericórdia. E vamos imaginá-lo em sua pura energia, enorme, luminoso, um flash lindíssimo de energia que envolve todo o planeta Terra, envolve toda a galáxia, envolve todo o universo. E no planeta Terra, essa luz maravilhosa envolve cada um dos seus filhos, cada uma das suas criações, sejam minerais, vegetais, hominais ou animais. E vamos respirar esta luz maravilhosa em paz, amor e tranquilidade. Amado Mestre Jesus, que há tanto tempo trouxeste esta paz, este amor, esta tranquilidade à Terra, pelas ações que praticaste, pelas lições que nos ensinaste, pelo teu exemplo vivo de bondade e de amor profundo. E nós, passados todos estes anos, ainda estamos a aprender a ser um pouquinho daquilo que tu és. Ainda estamos a aprender com as tuas palavras, com a tua paz, com a tua bondade. E nesta hora, amado Mestre Jesus, te agradecemos tudo aquilo que já aprendemos, tudo aquilo que já somos. Te agradecemos tudo aquilo que já conseguimos fazer no bem, na ação direta conosco ou com aqueles que nos rodeiam. E nesta hora te pedimos que nos intuas boas reflexões, bons ensinamentos e boas percepções, para que possamos assim usufruir da tua palavra com tranquilidade e com amor. E te pedimos que fiques conosco hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nesta paz e nesta tranquilidade, vamos dar as boas-vindas à nossa companheira Suzy, que irá para nós partilhar o item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-vinda, Suzy. O Boa tempo noite. é agora. Eu vou fazer então a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 6.
Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e representam um género de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Se conseguintemente se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demónios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demónios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despejaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. E esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. E assim seja. Maria João, Maria João, o som, o seu som. Estamos sem som. Obrigada, Telmo. Obrigada. Peço desculpa que eu estava distraída. Então, estava eu a dizer que este item 6 vem em sequência da parte deste capítulo 7, que diz respeito a todo aquele que se eleva será rebaixado. E, portanto, Jesus nos ensinou que bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é dele. E ele também apresenta como a criança, não é? Nestas parábolas acima, como o símbolo da simplicidade e do coração. E ele diz: aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver nenhuma pretensão à superioridade. E esse é um grande ensinamento para nós hoje, num breve comentário aqui do Evangelho e da leitura, porque nós somos educados para sermos grandes na terra, ou porque temos riqueza, ou porque temos um nome, ou somos alguém em termos de sociedade, ou porque temos algum poder em termos do poder vigente do mundo em que vivemos. E Jesus vem-nos dizer exatamente o contrário. Vem-nos dizer que nós devemos ser grandes no facto de sermos pequenos. Devemos ser grandes na coragem que temos a enfrentar-nos a nós próprios, sermos grandes na coragem que temos a enfrentar as mentiras do mundo, sermos grandes em sermos humildes, sermos grandes em sermos bondosos, sermos grandes em sermos respeitadores. E sermos respeitadores é, de facto, sermos éticos em relação às virtudes que Jesus nos ensinou. Sermos éticos em relação ao caminho que nós queremos para nós, o caminho que nós determinamos antes de reencarnar. E é exatamente sobre isso que nos fala aqui o nosso ponto 6. É na humildade, na bondade de coração, a que todos nós almejamos, mas que nós ainda não conseguimos ser na totalidade.
mas estamos a aprender. Estamos a aprender com os nossos erros, estamos a aprender com as nossas caminhadas, passinho a passinho. E não queiramos ser infalíveis, porque sermos grandes e corajosos é também nós aceitarmos que nós erramos, que nós somos falíveis, que nós estamos a aprender a sermos seres mais éticos, mais respeitadores, estamos a aprender a lidar com tudo isso num mundo de provas e expiações, onde a ética, onde o respeito, onde a bondade, onde a humildade e onde a fé nem sempre são os fatores de maior mérito. E daí nós aqui estarmos para não só aprendermos, como através do nosso humilde exemplo, podermos também ensinar. E assim, queridos companheiros, num breve comentário à leitura do nosso Evangelho, que vai ser agora continuada com o livro Fonte Viva, eu dou as boas-vindas ao nosso irmão Telmo. Muito boa noite, Telmo, muito bem-vindo. E o tempo agora é seu para o comentário com o livro Fonte Viva. Obrigada. Tá bom. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Vou então proceder à leitura do livro, do capítulo 6 do livro Fonte Viva, ditado por Espírito Manuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Aceita a correção. E, na verdade, toda a correção do presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos necessitados por ela. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra, sob pressão do arado, rasga-se e elicera-se. No entanto, a breve tempo, das suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se é amedrontando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se à beleza e à fartura. A água, humilde, abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e, depois de partilha, a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam sob constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga do processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho e, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestido de acúleos, que é um aguilhão, é um espinho, é um ferrão, ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, posto isto com a leitura efetuada, vamos então proceder à nossa reflexão acerca deste capítulo 6. Aceita a correção. Portanto, mais uma vez, boa noite a todos os presentes e aos que posteriormente irão assistir à gravação do Evangelho no lar de hoje. Meus queridos amigos e irmãos de ideal espírita, que Jesus nos permita sempre a paz. Ao ler o título da lição que calhou no livro de apoio do nosso Evangelho de hoje, é o Fonte Viva, sugere-me que ao aceitarmos a correção,
melhoramos e aperfeiçoamos. Se não formos estudantes aplicados, teremos uma correção. Se tivermos uma boa conduta, pensamentos e atos para o trabalho do bem, não necessitamos sofrer correção divina. Devido ao nosso livre-arbítrio, ao resvalarmos para outra direção oposta do bem, recebemos a correção divina. Ninguém gosta de ser corrigido. Nenhuma correção é fácil de aceitar. Desde pequeno fomos corrigidos pelos nossos pais. Foram os nossos primeiros professores. A correção é fácil? Não, mas é necessária. É dolorosa? Bastante, mas é necessária. Só assim avançamos. A palavra aceitar é não lutar, não revoltar. Ao revoltarmos, demonstramos a nossa rebeldia. Por sermos rebeldes, a correção divina vem sempre de tempos a tempos durante a nossa caminhada terrena. Aceita, correção são verbos imperativos. Se eu não aceitar a correção, demonstro orgulho, egoísmo, o que é péssimo para mim, neste caso. Surgem-nos aflições por palavras e impulsos que nos ocorrem sem pensar. Depois surgem as consequências. No Livro dos Espíritos, da Lei do Progresso, na pergunta 783, que vou passar a ler, diz assim, bastante grande, não, segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E a resposta dos Espíritos foi, há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Isto só para dizer que isto é em relação, portanto, em relação à humanidade, não é? Agora vou pôr para esta pergunta, para o texto que estamos a refletir. E então faço a minha pergunta, que é a seguinte. Quando alguém se revolta e decide parar o seu progresso, o que é que acontece? Virá um abalo físico ou moral que o fará progredir. Repito, virá um abalo físico ou moral que o fará progredir. São as nossas dores físicas ou da alma que chegam. Aceitemos a correção com resignação e confiança. Se não confiarmos, estamos a incitar uma revolta. Aceitemos para não estagnarmos. Como na natureza, a terra, a árvore e a água têm um processo para o seu crescimento e transformação, e nós que somos parte da natureza temos o nosso processo de crescimento e aprimoramento. Esforcemos-nos. As leis divinas estão inscritas na nossa consciência. Ao aceitarmos, melhoramos a nossa regeneração. Queridos amigos de Ideal Espírita, o meu bem-aja por me terem escutado e recebam o meu desejo que tenham todos vós e as vossas famílias uma noite de muita luz e muita paz na companhia do nosso amado Jesus. Antes, convido-vos a estarem presentes na próxima segunda-feira, 12 de março de 2023, às 21 horas de Lisboa, 18 horas de Brasília, neste mesmo local digital de Caminhos de Amor e Paz para o nosso Evangelho no Lar. A minha gratidão a todos e a Jesus, à espiritualidade que tutela o Caminhos de Amor e Paz, por nos acompanharem sempre nos nossos trabalhos. Amiga Maria João, devolvo-lhe a palavra para continuar o nosso encontro de hoje. Bom domingo para todos, a minha gratidão. Gratidão. Bem-aja, Telmo, bem-aja pelas suas reflexões e pela sua leitura. Minha gratidão aos dois, Suzy e Telmo. E de facto, as leituras de hoje estão mais uma vez em sintonia. Se no Evangelho nós fomos incitados a não sermos orgulhosos e egoístas, a não sermos expansivos demais no sentido de sermos orgulhosos demais em tudo aquilo que temos e tudo aquilo que fazemos, ganhando a consciência de que nós necessitamos de ser tão puros como as crianças.
tanto quanto nos for possível, e devemos ter em nós a humildade e o reconhecimento da gratidão, para quando somos abençoados por todas essas riquezas dos bens materiais na terra, elas deverão ser postas ao serviço de todos nós. E mais uma vez, como no último dia, eu comentei e volto a comentar, e o Telmo outro dia dizia que as lições sucessivamente eram sincrónicas ou sintonizadas de umas semanas para as outras, e aqui temos esse exemplo, não é? Eu na semana passada referi que de facto 2/3 da população mundial, ou seja, a maioria da população mundial, vive em estado de pobreza ou estado abaixo do nível de pobreza. E é este o exemplo que Jesus nos dá. Todos aqueles que são abençoados com a energia da riqueza, com a energia dos bens materiais, eles deverão ser postos ao serviço dos mais desfavorecidos também. Deverão ser postos ao serviço do próprio, da sua família, sem dúvida, na justa medida das suas necessidades, e depois deverão ser partilhados, deverão ser criadas obras de ajuda, de interajuda, de partilha, de auxílio. E se todos fizéssemos um bocadinho, e nós estamos aqui a dizer que Jesus nos ensinou a dar tudo, embora Ele tenha dado tudo, mas Ele o que nos incita é a repartir, a partilhar com os mais necessitados. E a lição da Fonte Viva vem exatamente no mesmo alinhamento. Aceita a correção, quer dizer, exatamente como o Telmo aqui falou, para não nos revoltarmos com as lições da vida, porque temos a consciência, ou devemos ter a consciência, que nós somos os próprios autores das ações da vida, porque fomos nós que semeamos, não é? E tudo o que semeia tem que ser colhido. Mas também a tirar-nos dessas lições o seu ensinamento maior, tirar-nos das nossas lições que a dor, como aqui o Telmo nos falou muito bem, é para que nós possamos desabrochar em nós aquilo que temos de melhor, para nos conhecermos mais profundamente e consciencializarmos aquilo que temos de melhor, e assim renascermos como a fênix renasceu das cinzas. São esses os ensinamentos, e quanto mais rápido nós não nos revoltarmos, e quanto mais rápido nós, em conversa connosco mesmo, nas nossas próprias meditações, nas nossas próprias conversas com o nosso Pai Celestial, com o nosso amado Mestre Jesus, ou com os nossos mentores e guias, no fundo, com os seres de luz que nos acompanham abnegadamente, nós consigamos fazer esta reflexão dentro de nós mesmos, dos processos de dor que estamos a atravessar. E aí consciencializarmos o caminho que devemos fazer, aquele que está de acordo com o nosso princípio reencarnatório, aquele que está de acordo com a nossa essência divina, e a nossa essência divina é luz. A nossa essência divina não é egoísmo, não é orgulho, não é superioridade, não é individualidade suprema na Terra sobre o julgo dos bens materiais, não é? Sejam eles quais forem, não interessa aqui estarmos a discriminar. Nós temos a consciência que todos estamos no nosso processo e tudo está certo. Mas o grande ensinamento que Jesus nos veio trazer sobre as leis divinas e as leis universais foi exatamente este ensinamento, que nós temos que ser humildes dentro de nós mesmos, principalmente dentro de nós mesmos. E nós temos que aprender a aceitar-nos a nós com as nossas imperfeições, e que nós temos que aprender que somos seres falíveis, e em nós devemos ser humildes. E depois sim, fora de nós, ou nós para o mundo, ou dizendo melhor, nós na ação direta, do trabalho direto uns com os outros, conseguirmos transpor o nosso próprio orgulho e mostrar-nos aos outros como nós já somos ou já conseguimos ser,
seres humildes, de acordo com os ensinamentos das leis divinas. E aceitar a correção é isso mesmo. Aceitar a correção é nós aceitarmos que somos falíveis, nós aceitarmos que nós erramos por desconhecimento ou porque não queremos aprender aquilo que temos para aprender e reconhecer esse mesmo erro com tranquilidade, sem punição, porque todos erramos, porque nós só aprendemos errando. E, portanto, nós só temos que fazer o quê? A nossa aprendizagem maior e aceitarmos como nós somos, perdoando a nós próprios, aceitando-nos a nós próprios, no fundo, amando-nos a nós próprios. E se nós não fizermos esse trabalho em nós, os acontecimentos, as sementes que nós semeamos, irão dar os frutos da correção da nossa própria aprendizagem, não é? E agora que estamos quase a chegar ao fim, eu convidava a todos que queiram abrir os seus microfones e fazer o seu comentário. Ainda temos 5 minutos. A palavra é vossa. Ora bem, eu pouco tenho a acrescentar. É só para dizer que desde que começamos com o Evangelho, tem havido, pelo menos é a percepção que eu tenho, um encadeamento com as leituras quase desde o início. Portanto, deve haver uma orientação, e há uma orientação espiritual para isso. Hoje terminou, neste caso, aceita a correção. Foi o Não Te Canses na semana passada. Foi acho que era o Candeia Viva, salvo erro, há 15 dias. Pois, e se vamos a ver, há uma sequência sempre disto. É E, portanto, verdade. isto é interessante. É. E eu É. noto que isto, à maneira que também estamos a comentar isto, no meu caso concreto, noto que isto assenta-me que nem uma luva. A sério, quando eu vi isto, só o título, aceita a correção com caneco. Isto pôs-me logo assim um bocado, e é curioso. Assenta-lhe a sítio, assenta-me a mim, e se calhar assenta a mais gente, porque nós, quando lemos as coisas, nós compreendemos, quando lemos as coisas e quando estudamos, nós entendemos, mas na prova diária do dia a dia, nós às vezes esquecemos. Pois, isso é um facto. Nós Isso é um às facto. vezes esquecemos e é sempre bom lembrar. Suzy, queres partilhar connosco? Não, pegando nas palavras do Telmo, realmente acho que ninguém gosta de ser corrigido. Eu própria às vezes tenho dificuldade em aceitar, porque achamos sempre que o que estamos a fazer ou a dizer que está correto e que somos donos da verdade. E por vezes refletido, até nem somos. Portanto, não gostamos muito de ser corrigidos. E é um bocado difícil de aceitar, mas pronto, isto tem que ser com treino. É verdade. Tem que ser com É, treino. é verdade, porque as correções, mesmo aquelas mais bem intencionadas, nós não gostamos, digo eu em mim, que não gosto também, porquê? Porque vai diretamente ao meu orgulho, não é? É o que tu dizes, Exatamente. nós achamos que somos donos das verdades, não é? E por mais trabalho que façamos, nós temos sempre aqui ainda este bichinho do orgulho que nos vem atrapalhar bastante, não é? É essa senhora. Atrapalhar bastante. E acabamos sempre por ficar assim um bocadinho. Depois refletimos e até somos capazes de achar que as pessoas têm a razão e aceitamos e tal, mas tens razão, é assim, a nossa primeira reação é sempre nós não aceitarmos, não é? Nós ficarmos um bocadinho incomodados, não é? Isso é uma verdade. Pois, mas depois refletindo, eu agora já fico naquela de deixa-me lá ver, afinal, e chego à conclusão que se calhar até precisava de ouvir aquilo e realmente não sou dona de nada, não é? Absolutamente nada. Exatamente. Manuela, queres fazer o teu comentário? Meus queridos irmãos, eu agradeço muito, só que estou tão constipada, tão doente, que não consigo falar, mas tão de corpo e alma
com tanta luz, tanta luz, tanta luz, e que a luz de Jesus esteja conosco todos, hoje, amanhã e sempre. Bem-ajas, Obrigada. muito obrigada, e as tuas melhoras, as tuas Muito rápidas melhoras. E agora, queridos companheiros, vamos para uma prece final. Eu convido a todos a elevarem o seu pensamento ao mais alto. Amado Mestre Jesus, de luz, de paz e de bondade, é com grande alegria no nosso coração e enorme gratidão que aqui estamos a pedir permissão para encerrarmos o nosso Evangelho de hoje, te agradecendo tudo o que recebemos e tudo o que vamos receber, pois como irmãos e filhos da mesma fonte criadora, o nosso Pai Celestial, nós temos a certeza que só nos pode acontecer bem, que só nos pode acontecer, o nosso futuro será a luz que nós queremos ver no mundo, se nós hoje conseguirmos fazer o nosso trabalho de luz, de alinhamento e de paz, em harmonia maior com todo o universo, que é o fruto e a obra do nosso Pai Celestial.